Se inscreva em nosso canal, deixe o like e ative o sininho. Boa noite, Eduardo. E aí, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Estamos agora de novo aí para mais um Conexão Anciãs, segunda temporada agora. Convênio renovado com o CREA. E vamos que vamos. Vamos, e hoje nós temos um convidado especial aqui, nosso querido Edson Aiello, arquiteto, urbanista, jornalista, empreendedor, pós-graduado em administração pela FGV, além de ser um grande estudioso da agenda das cidades, né? O Edson já dirigiu jornais locais, já foi empresário no ramo imobiliário, no ramo logístico. Já E construiu uma muito novidade, prédio. é escritor também, viu, Edu? Escritor. Escritor, trouxe aqui o livro para nos agraciar aqui. O autor do livro 2013, O Ano que Não Terminou. Não terminou. Sim. Boa noite, Edson. Tudo bem? Boa noite, Eduardos, né? Eduardo ao quadrado. Boa noite, internautas aí. É um prazer enorme estar aqui, receber esse convite da Cian para estar participando desse podcast, né? Nós que tivemos juntos ali na ASEAN, né? Sim, no início da No CIAN, início da CIAN, né? Os arquitetos estavam juntos, depois Exatamente. houve essa cisão dos conselhos aí. Você também é sócio fundador E da CIAN. também participei ali Também da fundação, né? E aqui também é um prazer enorme estar aqui para falar Legal. dos assuntos pertinentes. Edu, acho que a ideia, o CREA tem abordado muito essa questão da engenharia, da atividade técnicas em políticas públicas. E hoje o Edson está aqui exatamente para falar para a gente qual é a falta que nós temos hoje, se as cidades hoje são como são, alguma influência de capacitação técnica na formação das políticas públicas. Você acha que tem alguma relação ou não? Ah, sim, sem dúvida, né, Eduardo? Eu acho que assim, para começar, que o ensino ele perdeu um pouco a qualidade, né? Nós temos que reconhecer isso, né? Que da época que nós nos formamos, embora as informações eram mais difíceis de serem transmitidas, né? Mas a exigência do indivíduo ao curso era muito maior, né? A gente vê hoje aí muitas faculdades, infelizmente, que não têm, né, uma grade curricular para realmente tornar o profissional apto no momento que ele sai do curso, né? Ele precisa ainda um certo tempo para estar se inteirando da profissão, né? Então existe essa defasagem. Agora, também por parte da sociedade, por parte de quem contrata, né? Principalmente o setor público, aí, que é um grande, vamos dizer, contratador, né? De profissionais da área, tanto de arquitetura como de engenharia, cai naqueles concursos, né? Que fica perguntando, né, coisas que às vezes não são nem pertinentes à profissão, né? E, na verdade, a pessoa acaba entrando por um concurso, não desmerecendo a pessoa, claro, mas ele muitas vezes não se adequa àquilo que tem que realmente atender ali na função que ele vai estar cumprindo, né? Ô Edson, conta um pouquinho pra gente, como é que foi sua trajetória, desde a faculdade até você hoje escrever seu livro, né? O que você viu nesse tempo? O que te chamou muita atenção? O que evoluiu nessa área? Eu vou fazer um resumo bem Sim, breve, né? Lógico, com certeza. Pode Senão ser. nós vamos sair 11 horas da noite aqui, né? Boa, vamos Mas lá. é assim, quando eu me formei né, que eu saí da faculdade de arquitetura, eu sempre comento isso daí, né? Que assim, que eu era no ano anterior, no último ano de faculdade, era um tonto sem diploma, né? No ano seguinte eu era um tonto com diploma. Ou seja, tava na mesma, né? Tava na mesma, né? Não tinha assim. E eu comecei a ir para a área, né? A gente normalmente vai para a área de projeto, né? Aí comecei a ter umas primeiras decepções, né? Aonde as pessoas chegavam com uma revista, com uma casa desenhada e falavam: "Ô, faz uma casa igual essa para mim." Então não tinha função, né? E desisti do projeto. Aí fui para a área de administração de obra, né? Então projetava e construía. Comecei a ter problema também porque o pessoal não consegue, na época, lógico, os recursos não era igual tem hoje, né?
nós dependíamos da caneta nanquim, né? E do papel vegetal, né? E da Gillette quando errava, né? Então, lembro disso. naturalmente que nós fazíamos algumas perspectivas, algumas coisas, mas muito longe dos programas que tem hoje, né? Impressora 3D de hoje, né? E então, quando você começava na execução, na obra por administração, o pessoal chegava na residência, eu não quero essa porta aqui, eu não quero isso daqui aqui, eu quero que inverte o banheiro de lado. Então você começava a reformar a obra antes de terminar ela. Isso é um processo desgastante demais para todo mundo, né? Principalmente para o dono da obra, e ele não entende isso, né? Sim, lógico. Que isso altera o custo da obra, né? Então eu falo muitas vezes assim, às vezes a pessoa tem um projeto, ela começa a fazer construir aquilo ali, se não ficou do agrado, termina, vende e faz outro, né? Entendeu? Mas não começa, não começa a reformar no meio, né, da obra, porque senão aquilo se torna um processo que ele não conclui. Então você vê muitas pessoas falam assim, não, mas dá até desgosto de construir, porque eu acho que eu vou gastar 300 mil para fazer uma casa e gasto 500. Mas é por culpa dele, não é por culpa de quem está construindo. Porque quem está construindo, ele parte, né, o engenheiro ou o arquiteto, o profissional que está administrando, ele parte com o projeto na mão. Ele sabe o começo, meio e fim. Mas se chega no meio, você muda o roteiro, aquilo ali atrapalha o andamento. E a partir daí também não me adequei muito e fui para a área de obra pública, né? Então eu comecei a executar, né, a parte de obra pública. Aí eu me dei bem assim, fiz muitas obras mesmo aqui na região do ABC, né? E atuei bastante nisso. E aí uma coisa leva a outra. Depois já existia um sangue político ali na família, né? Então entra nessa área jornalística por questão da política e aí persiste por um tempo, né? Fico quase 15 anos aí, uma década e pouco aí atuando com jornal. Em função de estar no jornal, aí você tendo um curso superior, você fazer outro curso superior é mais fácil, né? Você elimina algumas matérias e uma coisa leva a outra, né? E aí acaba caindo, né, na administração de empresa, você acaba tendo uma empresa, você deixa de ser arquiteto, deixa de ser jornalista e passa a administrar pessoal, né? Pessoas, né? E aí você parte para a administração, você vai para um outro curso superior, porque com poucas matérias você conclui mais aquela etapa, né? E aí, agora, quando eu completei 60 anos, né, eu decidi que eu precisava viver, né, essa idade que dizem que é a melhor idade, mas não é não. É lenda, né? É só lenda, né? A coisa tem que ficar esperto, porque a coisa vai pesando, né? E aí, então, surgiu essa situação de ser escritor, né? E tem uns outros projetos aí. A gente não para, né? Mas não mais com aquela responsabilidade de 10 anos atrás. Você falou que atuou em obras públicas. Nesses seus trabalhos, por exemplo, você atuou em várias cidades. Sim. Como é que você define para a gente como é a organização da questão de execução de projetos para obras públicas hoje? Então, isso há 35 anos atrás, né? Quando eu iniciei nessa área aí, os órgãos públicos eles tinham um departamento de projetos, né? Tá? Existia profissionais ali, engenheiros, né? Arquitetos. Então, só se fosse uma obra muito grande, uma coisa muito complexa, a prefeitura ou o órgão buscava, né, contratar escritórios especializados. Do contrário, não, né? Fazer uma creche, uma coisa assim, se fazia o projeto na própria prefeitura. Tinha profissionais que faziam isso daí, né? Tinha profissionais que faziam cálculo estrutural, né? Diversas obras eram calculadas, o próprio profissional da prefeitura calculava, definia a fundação, era tudo ali. Por quê? Porque existia um departamento de projeto, né? Esse departamento, quando precisava fazer um viaduto na cidade, aí já era uma coisa complexa. Então, esse departamento que contratava, né, uma empresa de fora para fazer o projeto. E a execução,
Eu comecei na obra pública, a execução era daquele tempo que tinha diário de obra, né? Que o engenheiro, o diário de obra era aquela cadernetinha, mais ou menos igual o livro, assim. Sim. Para quem não sabe, era uma caderneta com 2 páginas, um carbono. O engenheiro da prefeitura passava, escrevia tudo o que ele via, e eu tinha que passar na obra e vistar aquilo lá. Quando enchia aquela página, ele tirava a primeira via e levava embora por processo administrativo que administrava a obra. À toa que o CREA tinha na RT uma aba diário de obra da RT. Isso. Só que ela foi banida, não tem mais diário de obra. Tiraram. Então. Então, isso foi uma perda, né? Quem tá exigindo um pouco, passou a exigir de uns anos para cá, essa questão de diário de obra, na verdade, foi o Tribunal de Contas do Estado, né? Nas obras aí, de algumas obras, quando o Tribunal de Contas faz fiscalização, o pessoal do Tribunal de Contas pede o diário de obra. Não sei como que está hoje, que eu estou afastado aí faz algum tempo, mas as últimas obras que eu participei existia isso. Então, hoje eu acredito que a maioria seja via licitação. Essa área de projeto que existiam nas prefeituras acabou essa área, né? Não tem mais. Hoje o órgão público ele é praticamente só fiscalizador, né? Então ele contrata a obra. Você acha que isso prejudicou mais as obras? Você não ter o departamento de projeto dentro da prefeitura? Ou não fez tanta diferença para... Prejudicou bastante. Tanto o departamento de projeto quanto o departamento de planejamento urbano, né? Os dois se extinguiram, né? Eu não sei qual que se levou a isso, né? Mas hoje, por exemplo, você vai no setor de planejamento urbano, ele é um setor burocrático. Isso não existe, né? Entendeu? Não tem planejamento, não né? tem planejamento. É só fiscalização mesmo. Então não se debate planejamento. Então, quando quer se debater, né, se contrata, se vai se discutir plano diretor da cidade ou lei de zoneamento, contrata-se uma empresa, um instituto, alguém que, né, um pessoal de fora, vamos dizer assim, né, que não conhece a cidade. É um pessoal que não viveu a cidade, não tem eles não têm uma análise histórica da cidade, né? Então, eu sempre falo, eu sou um crítico disso, né? Ferrenho. Eu acho que assim, que toda prefeitura, ela tem que ter um departamento de planejamento urbano, que é efetivo, né? efetivo. Porque existe no papel lá, Secretaria de Planejamento Urbano. Mas é burocrático. Você pega o próprio organograma dela, não tem a discussão da cidade. E o que é esse departamento? São formados por arquitetos, engenheiro, filósofo, sociólogo, antropólogo, né? Aqueles bicho grilo, sabe? Que fica sonhando, que fica falando, aquele que eu vou até falar assim, que fica dizendo coisa meio sem nexo, né? Para aquele momento, mas que tem nexo futuro, aquilo ali, que tem às vezes debate. não tem nexo naquele momento, mas é uma ideia. Ele uma tá ideia. Jogando uma ideia. Isso. Essa ideia pode virar uma Vou realidade. dar um exemplo do que o Edson falou em relação ao plano diretor, a pessoa que vem de fora. Teve uma, no de Mauá, a gente fala especificamente, teve uma audiência regional ali, e aí estavam fazendo por temas, né? E o Edson colocou um ponto na reunião, falou sobre vocação. Quando ele fala sobre vocação, ele fala de uma maneira técnica, dizendo que a cidade tende a caminhar por um ciclo, como a obra foi enterrada porcelana. Foi interrompido, não houve um ponto que pudesse falar, não, Mauá não tem vocação, ou qual é? Não se... Então, se nós voltarmos, isso que o Eduardo está colocando é coisa importante, né? Eu tenho colocado isso em discussão, que eu acho que isso daí teria que partir, claro, da prefeitura, né? Encabeçar isso daí. Mauá hoje, o grande problema de Mauá que eu vejo é que a cidade não tem vocação. Nós perdemos a vocação até de cidade dormitório, porque hoje nós não somos mais cidade dormitório. Nós perdemos até essa vocação, porque nós fomos a cidade da porcelana, depois fomos a cidade dormitório e hoje nós somos a nada, né? Nós somos uma cidade perdida nesse contexto do ABC paulista, né? Se você pega Ribeirão Pires, tem uma vocação. Sim, ele turística, ele buscou uma vocação. Santo André tem uma vocação, São Caetano tem, serviços. São Bernardo. Né? São Bernardo é indústria, né? Até Rio Grande da Serra tem vocação, né?
E Mauá não tem, ela está assim, batendo cabeça. O que nós vamos. É industrial? Não é industrial, né? Não tem. Tem o polo petroquímico, Hoje mas nada. eu acredito né? que a gente vai mudando, né, as coisas durante os anos, né? Nós tínhamos essa vocação da porcelana, cerâmica, que era feita aqui em Mauá, que eu vejo assim que os governantes, eles não... Você não vê nada histórico. Você não vê ali nada que te remeta a chegar a pessoa de fora na cidade de Mauá e fala, olha, essa cidade teve um dia porcelana, teve um dia cerâmica, teve uma indústria Matarazzo aqui dentro, teve alguma coisa assim, não tem nada. E o outro fato que eu vejo da cidade, não sei se você concorda, é que além dela não ter esse histórico que a gente preservou, hoje a gente está mudando. Hoje eu acredito que o Mauá esteja mais para a parte de logística, até pela situação do Rodoanel, e mesmo assim também você não vê uma vocação, né? Não, porque... Então vamos lá, a nossa vocação é logística, vamos Não, mas fazer. a infraestrutura não tem relação com a vocação ou com a atividade que considere, vamos dizer, a principal. Então, porque na discussão, né, que eu achei que até no plano diretor, essa colocação da vocação que eu fiz, era assim, é discutir o quê? Nós precisamos buscar essa vocação como forma de ocupar a mão de obra que existe na cidade. A logística, por exemplo, ela é muito bom para você, para os galpões que existem, mas ocupa pouquíssima mão de obra. Não gera emprego, né? Não gera emprego. Né? Não gera emprego. Aí quando você fala a área disponível, a Petrobras tem uma grande área ainda disponível aí do lado dela e tudo mais que pertence a ela, poderia trazer indústria. Você vai trazer indústria química? Tá. E aí, você tem mão de obra na cidade para abastecer nossa essa FATEC, indústria? por exemplo, Não. ela forma Né? técnico em polímero, técnico em logística, tecnólogo em polímero, tecnólogo em logística, o de administração e forma também o fabricação mecânica. E nós temos uma FATEC em Mauá. É? Uma. Nós temos o Senai também. O Senai O tinha Senai curso de também. porcelana e cerâmica, não tem mais. Não Teve. faz nem sentido. Não faz nem sentido ter, né? E eu acho que assim, a maioria, ele ocupa cargos até fora da cidade. Porque nós realmente não temos essa vocação. E o que precisa ser feito para mudar isso? Eu acho que cabe, então, cabe nós ficarmos dizendo, né, colocando isso, instigando isso, para que o poder público ele tome uma providência para que as entidades, de forma geral das cidades, as associações, como a CEAM e outras, como a Associação Comercial e tudo mais, que elas pressionem, né, para que esse debate venha à tona, né, para que isso traga para nós. Se a pessoa fala assim, não, então, mas qual a solução que você tem? Eu não sei. A solução é que, assim, do jeito que tá, não vai para lugar nenhum. Só vai piorar. Então, nós temos que pôr em debate. Agora, tem que trazer a sociedade civil para o debate. Né? Mas Mauá existe um fosso muito grande, né? Entre quem dirige e o debate, né? E quem recebe o benefício, né? Agora, como urbanista, Edson, eu queria te perguntar uma coisa. Por exemplo, nós temos uma região metropolitana grande, né? Grande BC. Você acha que seria interessante, plano diretor tem Mauá, São Bernardo, São Caetano, cada cidade tem a sua. Mas um plano diretor como macro região, você acha que seria interessante? Sem dúvida, Eduardo. Sem dúvida. No livro que eu escrevi, eu tenho um trecho que eu trato do consórcio intermunicipal, que eu acho um absurdo, né? Que tem duas cidades que saíram do consórcio, São Caetano e São Bernardo, saíram do consórcio intermunicipal. E eu falo assim, né? Que, então, assim, São Caetano, ele está na foz do rio Tamanduateí. Na região do ABC, você pegar a foz do Tamanduateí é em São Caetano, tá? Então, São Caetano recebe praticamente toda a água, quase, do ABC. Né? Então, aí, o que acontece? Né? O prefeito, ele sai, tira a cidade do consórcio. Eu acho que as demais cidades não deviam fazer mais plano de macro drenagem. Né? Não devia estar preocupado com isso. Por quê? Porque quem vai morrer afogado é o cara que não quer discutir. Entendeu? A coisa, por quê? Por causa de picuinha política, porque ele não gosta do cara, porque, né, o cara não penteia o cabelo do jeito que ele quer, ou não sei o que, a camisa. Né? Oh, gente, pelo amor de Deus. Pô, mas eu acho que a maioria tá fora. O debate técnico exatamente. não A existe. maioria das coisas que não andam na cidade,
geralmente param no debate político, né? Que é o debate ideológico. Então, porque nós estamos vivendo uma fase, tá no livro aqui, Isso há aí. 10 anos nós estamos vivendo uma fase de uma carestia de lideranças, né? As lideranças que nós temos, elas são pífias, né? Elas não, sabe, elas não conseguem se posicionar. São coisas assim, olha, eu acho que nós temos que voltar para a questão técnica, né? Ainda nessa linha que o, Melhor. que o Edu falou do urbanismo, e a gente está focado em Mauá, né? O que eu vejo na cidade de Mauá, e não sei o que a gente poderia fazer para mudar isso. Eu sei que Mauá é uma cidade relativamente pobre, né? Uma parte da cidade. Não é. Porque se você olhar pela arrecadação da cidade, se eu não me engano, é o 8º município que mais arrecada no estado. 8º? 8º. Foi, né? Foi há uns anos Foi, atrás. Não na lembro hoje década como é de que tá. 70. Não, mas ainda pela petroquímica, né? Ele tem Não, um não, polo mas lá petroquímico. atrás. Isso Ele arrecada bem a cidade de Mauá. Não, arrecada mal. Não, você acha que arrecada mal? Sim, sim. Usa O mal nosso- o dinheiro, mas Não, não, arrecada não. A bem. nossa arrecadação per capita é péssima. Enquanto o São Bernardo tem um orçamento de 10 bilhões por ano Mauá é para 1,2. 800 800 mil pessoas, você vê, divide isso, 10 bilhões por 800 mil, vai dar quase 12 mil reais ano por pessoa a prefeitura tem para investir. Mauá você tem 1,2, eu acho. vamos pôr 1 bilhão e meio por quase 450 Quase que mil. já tem 450 mil vai te dar 3 mil reais, 3 mil e Um pouquinho terço de São Bernardo. por pessoa para a administração investir. É ridículo essa arrecadação. E por que arrecada mal? Arrecada mal porque teve alguns erros no passado que tem que ser corrigidos. Então dá Entendeu? para recuperar isso aí. Dá para recuperar, mas é aquele problema. Você tem que pôr em discussão o assunto. E você Tecnicamente, não politicamente. Tecnicamente, não politicamente. Entendeu? Então é isso. Tem uma história que eu coloco aqui no livro que você vê a importância de Mauá e você vê a importância do ABC. Né? Na década de 60, né, teve um engenheiro, né, o Pezzolo, esqueci o primeiro nome dele agora, me fugiu o primeiro nome. Dr. Pezzolo, engenheiro civil, formado na Politécnica, tá? Chegou a ser prefeito de Santo André. Ele, no começo da década de 60, juntamente com o pessoal de Mauá, obviamente, Santo André sempre foi o foco, né, dessa regimentação. São Bernardo, São Caetano, Mauá e Santo André. Eles criam o quê? Uma comissão para acompanhamento da poluição da água e do ar. Isso há anos atrás, hein? Isso, 60. 60. Isso daí eles debatem a década de 60 toda, vai começando essa comissão, Mauá participa, todos os municípios vão, né? Quando chega no final dos anos 60, essa comissão, ela é transformada na CETESB. Aí. A CETESB surge aí. O berço da CETESB é o ABC. É onde ocorria a maior industrialização do país, era aqui, né? Então, assim, eles já enxergaram isso daí. Antônio Pezzolo. Eu já vi esse. É. E ele é casado com uma guatemateca. É uma história muito interessante também. Isso me chamou a atenção porque ele era casado com essa guatemateca. Eu fui pesquisar por que ele casou com essa mulher. É uma outra história internacional até. Mas então aí cria-se a CETESB. E ele passa a ser o primeiro diretor da CETESB e tudo mais, e tem um histórico aí. Então você vê a importância, a preocupação que existia, é preocupação técnica, puramente técnica, tá? Com aquilo ali. Né? Então, de se criar essa situação. Então você veja que isso daí é que foi se perdendo. Né? Essa qualidade do debate técnico é que vai se perdendo a década que vai passando. Né? E isso que eu acho que tem que ser resgatado. Né? Então, o que falta que a gente vê é isso daí. Não, mas o que eu ia completar do raciocínio é a questão urbanística aqui em Mauá. Eu acho assim, faltam áreas públicas de lazer para a cidade. Você não concorda comigo nessa parte? Por exemplo, você vai em Santo André, você tem 9, 10, 12 parques.
Mauá você não tem lugar para a população ir. Esse investimento, se você for alegar na prefeitura, você fala, não, nós temos outras prioridades em Mauá, que é mais importante que isso. Você Como é sabe que você vê esse debate? teve uma época, eu não sei assim a percentualmente, tipo, quantificar agora, mas teve uma época que houve muita venda de área pública, né, para iniciativa privada, né? E ainda ocorre isso Ainda aí ocorre, na sim. cidade, né? Então isso daí é um fato também que é claro que Você as acaba vendas eliminando as áreas públicas. as vendas são feitas com autorização do legislativo, não tem nada de irregular. Mas você deixa de ter estoque de área para se fazer qualquer coisa, né? Agora, na relação, essa coisa em relação à cidade de Mauá, né, que as pessoas falam assim que não tem recurso, o recurso não existe porque não tem projeto, tá? Se existisse projeto, tem recurso. Você busca isso na esfera Que federal, na esfera Em estadual. 1960, né, Mauá ganhou uma praça, que era a Praça 22, com o projeto do Burle Marx, tá? E foi Dizem que é construído. lenda isso daí. Dizem que não é verdade o projeto Buller Marx. Hã? Dizem que não é projeto Buller Marx. Não, tá no coisa dele, na biografia dele. Esse projeto aí, no histórico dele de projetos. Né? Só se puseram lá para ele lá e não é. Mas a concha acústica e Tô falando que eu tô no Condefat e alguém falou que é lenda essa. então, lenda porque destruíram tudo, né? É. Agora tem que falar que é lenda, né? Mas então, assim, essa praça foi uma doação do Estado. Né? Então, se você tiver projeto, se você tiver, né, assim, vontade política, você arruma o recurso para aquilo ali. Agora, à medida que você não tem projeto, você nunca vai arrumar nada. Você vê que Mauá ficou com um plano diretor defasado por um longo período, estava atrasado, tá vendo agora? E isso contribui para que os projetos não consigam vir financiamento, Sim, uma sim, série de coisas. Tecnicamente, faltou muita Falta, Mauá não tem projeto nenhum. atividade. Não existe projeto. Você perguntar assim, o que vai ser daqui? O que você pretende fazer daqui 10 anos, daqui 15 anos? Imagina. Parece que é um bocado de Não se remendo, né? É uma coxa de retalhos, né? É, nessa área. Deixa eu só concluir uma coisa assim. Você sabe por que Mauá é a única cidade do ABC que tem um acesso desse porte ao Rodoanel? Por quê? É. Então, porque eu conto isso daí. Existia uns cara meio sonhadores, né, no município, na prefeitura, na década de 60, que eles sonhavam em fazer a ligação de Mauá com a Via Anchieta. Isso foi uma coisa que foi debatida há anos e anos. Lá em 1969, 1970, quando fizeram o estádio de futebol, aquela terraplanagem e tudo mais, a prefeitura desapropriou o eixo da Papa João 23 com 100 metros de largura. Fantástico. Daqui da João Ramalho até lá, onde tem os 100 metros de largura, né? Que é ali por volta onde era a Proton antigamente, onde é o CDP hoje ali. Sim. A prefeitura desapropriou e ela começou a fazer a terraplanagem. Tá? Porque eles queriam fazer Uma essa ligação até com a Via Anchieta. Via Anchieta. Né? Porque Mauá não tinha ligação com estrada nenhuma. Eles colocavam isso como primordial. E isso, na época, passou de geração para geração. Internamente da prefeitura, passou de administração para administração. Né? E isso foi vindo, né? Aí tinha deputados que faziam indicação no DR, na época só existia o DR, né? E o empecilho era o problema do quê? Da represa, era o Parque do Pedroso ali, aquela região que pegava a represa Billings ali, dava problema. já começava, por quê? Não Porque só era ambiental, mas para transpor, né? Era muito sim, viaduto. era complexo ali, né? Complexo. E já tinha o quê? A CETESB já estava em atuação no começo dos anos 70, né? E aí já tinha algumas implicações. Esse processo, ele ficou sendo alimentado. Quando saiu, né, realmente o Rodoanel, então, na oportunidade, a deputada que estava aqui em Mauá chegou lá e falou assim, ó, nós precisava ligar aqui, o DR tinha os projetos, entregou, os caras pegaram e fizeram a ligação ali. Mas olha quando começou e quando se efetivou. Por isso Né? que esse trecho do Rodoanel ele termina em Mauá. Por isso que ele chega em Mauá. Chega em Mauá. Chega. E você vê a Poderia larga. ter passado direto e Mas até ele um não- pedaço até Suzano, Mas terminado ele lá. não para em Mauá, né? Ele passa por Mauá, tem interligação, Mas vai ele é o para único município Suzano. que tem a ligação.
Uma ligação de porte, que eu digo, porte, né? Porque São Bernardo liga também pela Anchieta. Suzano você sobe no Rodoanel, mas você tem uma pistinha ali, Não, né? mas não é Pequena acesso, tal. né? É, Suzano uma não é coisinha. acesso. Não, tô falando então, mas é uma coisinha É pequena. Itaquá, ali. né? O próximo depois. Depois Itaquá já pega Ayrton Senna, né? Já Isso, pega uma lá na rodovia. Ayrton Senna. Isso é. Mas aqui é um Agora, acesso. você chegou num debate interessante. Por exemplo, a gente está falando em políticas públicas. A cidade de Ribeirão Pires divulgou esse dia a possibilidade de uma alça de acesso para Ribeirão Pires. Tecnicamente, falando em liberação, licenciamento ambiental, você acha que é possível isso acontecer? Não acredito, não. Eu também não. Não acredito. Não acredito por implicações outras aí. Isso daí acho que é mais um momento ali de pressão também. Se empresarial quando e o tivesse ano ligado, eleitoral. tivesse pensado em conjunto, talvez teria. Não tem estrutura para isso, né? É que também o Rodoanel ele não foi feito para ter ligação, né? Ele foi feito Não. para ser uma alça para ligar as rodovias municipais, não Então, cidades. porque você não pode jogar um trânsito pesado, igual tem do Rodoanel, para dentro de dentro da Ribeirão. cidade. Porque a gente não tem, vai a única ter. coisa que nos libera seria provavelmente 3, que acessa a Jacopêssego. Que acessa Jogo Pessoa, porque É isso aí. antes do trecho leste ficar pronto, era onde os caminhões passavam para ir para tanto a rodovia Ayrton Senna quanto A Dutra. A Dutra. Era aqui Então acabaram fazendo essa ligação porque É. desviaram todos os caminhões pela. Sim. Achou que foi interessante. Agora, então você veja, por exemplo, essa questão da regionalidade, né? Ela é uma coisa muito importante. E tem um dado, né, aí que influencia, né, a questão do planejamento que eu vejo, que nós tivemos uma influência, nós tivemos uma influência tanto na área da educação como na área de costumes, tá? Uma influência francesa até a década de 50, até a Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra, pela desestruturação da Europa, que os países ficaram todos arrasados, né? A França, por exemplo, ficou, Ficou né? Lastimável, frangalhos. né? Frangalhos. Então, aí o que ocorre, né? A americanização ela começa a tomar conta do Brasil, né? E chega um conceito de planejamento Rodomodal. rodomodal para nós aqui. Então, isso daí cria uma interferência nos planos diretores e planos de zoneamento. Qual era o conceito americano? Você faz a região residencial num lugar, a região industrial no outro, a região de serviço no Comercial no outro outro. e tal, e cria-se grandes artérias de circulação para você ir de uma região para outra. Legal, quando se tem dinheiro. Isso é simples quando se tem dinheiro, né? Como nós éramos, né? Somos tupiniquim, não tínhamos dinheiro suficiente, adotou-se esse zoneamento, mas aí não tinha infraestrutura e foi se ocupando. Mas só lá em Brasília isso funcionou. Em Brasília. Para afastar bem o político do Isso, povo. Então, o que acontece, né? Então, aconteceu que esse zoneamento implantado, ele não permitia, por exemplo, que você montasse uma pequena empresa de confecção num bairro, que era residencial, estritamente residencial. E aí a pessoa de baixa renda, né, que morava naquele bairro, tinha que sair dali, viajar 1 hora de ônibus, mais 1 hora de trem, para ir numa empresa para vender o trabalho dela, para trabalhar na confecção. Então, assim, o modal não existia de qualidade para essa pessoa ir trabalhar como é o modelo americano. Tá? Não, e sem contar que a maioria das cidades no modelo americano, lá nos Estados Unidos, elas são feitas com algum planejamento, né? Nós não temos planejamento de cidade aqui. Então, não, na época, lá na década de 50 e 60, se planejou, mas se planejou dessa forma. Mas não se criou, não se implantou a estrutura que Exatamente. precisava para esse zoneamento Hoje a funcionar. cidade, a Mauá é uma cidade que cresceu desordenada. Totalmente, em função da linha férrea. Sim, né? E aí, não, porque a linha férrea ela foi construída com o objetivo de carga, né? Entendeu? Aí ela se transforma Escoamento da produção para da exploração para o lá porto. para, como é que chama lá? Paranapiacaba. Isso. Aí o que ocorre? Ocorre que se transforma num meio de transporte, né? Porque vai se remendando, né? Vai se remendando. E a cidade foi crescendo ao longo da ferrovia, É. de forma desordenada,
E hoje tem vários problemas que a gente tem que enfrentar por conta disso. Sim. Então aí, veja bem, e tem, nós aqui no Brasil, nós tivemos lá por volta dos anos 30, nós tivemos a visita do Le Corbusier, Le Corbusier. aqui no Mauá. Brasil. Não, Mauá não. Brasil, Brasil. São Paulo, né? Autor do livro Caminho das Mulas. Hã? Autor do livro Isso. Caminho das Mulas. Então, o Le Corbusier ele vem visitar a convite do prefeito de São Paulo, né, que era uma família quatrocentona, família Prado, né, um prefeito nomeado na época, década de 30, né? E uma família muito tradicional, poderosa, né? Inclusive ele morou na casa onde atualmente é o Museu da Casa Brasileira, que é um museu pequeno que tem ali na Faria Lima, quase esquina com a Cidade Jardim, São Paulo, né? Ele foi casado com uma mulher de sobrenome Crespi. Ela era intendente do Guarujá. Ela foi nomeada intendente do Guarujá. Na época o Guarujá era um balneário, né? Sim. Então ela foi uma intendente ali, ela que mandava. O cargo da Marinha, né? Era. Isso, Na que época não pertencia. tinha nada lá, né? Tinha só os balneários ali e tal, né? Do pessoal que tinha Tinha condição uma de residência, de né? ir, né? Esse prefeito, ele foi o que doou a área para fazer o Jockey Club, toda aquela região de Cidade Jardim ali, aquela parte era tudo deles, né? Aquilo lá. E ele recebeu, né? Ele recebeu a Rainha Elizabeth, a Betinha, a famosa Rainha Elizabeth, né? Betinha. A Betinha teve na casa dele, nessa casa que é o Museu da Casa Brasileira. E o Le Corbusier também vem a convite dele, né? E ele conhece São Paulo e ele propõe, né, uma solução para a capital naquela época, hein? Ó, nós estamos falando de 100 anos atrás. Ele propõe que a cidade deveria ser, em vez de ter avenidas que como estavam se formando, e já existia uma discussão da retificação do Rio Pinheiros, algumas coisas assim, ele falava que a cidade deveria ter um sistema aeroviário, um rodoviário, um rodoaéreo, ou seja, os cumes da cidade deveriam ser interligados por viadutos. Olha que conceito, hein? O cara enxergou. E a cidade ser ocupada Tipo Jetsons. dos cumes, Ele falava. né? Do cume em Já relação pensou ao no pé. fura-fila naquela época. É isso. Fura-fila do Então Pita. ele falava que a ocupação deveria ocorrer dos cumes para a base das áreas, dos morros, porque ele via Morumbi, né? Ele via o eixo da Paulista, o espigão da Paulista, ele enxergava Cantareira, né? Então ele via isso daí, ele falava, você tem que interligar essas áreas altas para você preservar as várzeas. Então nós nunca teríamos Porto problema. Alegre. Nunca teríamos problema de enchente, né? Eu Nunca estava teríamos. comentando sobre isso. Se você quer resolver o problema de enchente das cidades, você eleva a cidade. Por quê? Eu vi hoje uma publicação. Em 1900 e... Não sei se foi em 48. Fizeram um mapeamento de como estava crescendo Porto Alegre. E se você pegar hoje o que ele encheu, era exatamente a área vazante do rio Guaíba. Do Guaíba. Ou seja, você ocupou onde sempre Não, encheu. Não, e outra coisa, o pessoal foi aterrando, construindo. Tava vendo o estádio Beira-Rio, foi feito em cima do Foi feito aterro. aterro. Foi feito aterro. Então é o local natural onde a água ela acaba indo, né? Aí eu não quero ser negacionista de maneira nenhuma, mas o debate não é climático? Mas a ocupação é muito mais a causa do Inconsequente, que ela é o inconsequente. clima. Não, e a gente não precisa ir longe, né? A gente vê aqui em Mauá, quem tem na beira do rio alaga e sobe a água e você tem um monte de pontos Eu tenho um caso de 2016, tem o quê? 8 anos. 2016 tem uma cidade do interior que teve uma questão assim forte de enchente também. Sim. Né? E aí o que é a qualidade técnica da solução? É o que nós estamos colocando aqui. Perfeito. Né? Então, qualidade técnica da solução. Teve uma enchente, foi terrível para a cidade, estação de tratamento de água alagou, né? Então ficou sem água, problema de energia, bem problemático. Existiam alguns lagos, tá? Esses lagos foram reavaliados, reestudados e preparados para trabalhar como reservatórios mesmo. Então, quando começa a chegar
a época, né? Novembro, por aí, que vai começar a época das chuvas, esses lagos são desabastecidos para receber os grandes volumes de água. Então eles Ou funcionam seja, como ele funciona como um piscinão. reservatório. um reservatório, piscinão. piscinão. Então ele faz essa contenção, eles trabalham já nisso na cidade. E outra coisa que eu achei assim extraordinário, eles mapearam aonde a enchente pegou em toda a cidade, delimitaram isso com uma margem ainda de segurança, tá? Ele ocupou. E fizeram uma lei que assim, você pode ocupar, mas você é responsável totalmente pela sua atitude. Você assina termo, eles não aprovam a obra nova, as obras existentes você pode estar usando ela, se você quiser reformar o risco é seu, se a obra é dele, o imóvel é dele, você vai lá e aluga, você vai assinar um termo que você tem que saber que se o seu comércio alagar, a responsabilidade é sua. Entendeu? Então, o legislativo aprovou isso. Então, isso são situações técnicas. Sim. Né? Onde o cidadão está comunicado do risco que ele está correndo. Houve um estudo, não é por. Ah, a gente não quer que se ocupa, tem porquê. Tá? Não é porque não quer. E eu descobri isso, você veja como é que é, eu descobri isso como pelo lado empresarial, pelo lado empreendedor. Por quê? Porque eu vi um imóvel, né, extremamente barato. Uma casa antiga lá, tá tudo caindo, não sei o quê, mas um preço. Eu falei, puxa vida, mas esse imóvel próximo do centro aí, nesse preço aí, pô, vou ver esse imóvel, né? Vou lá ver isso aí, o que é tal. Aí o corretor me mostra tal, e eu falei, mas que coisa, rapaz, mas o que tá errado aqui? Assim, a gente já começa a suspeitar que alguma coisa tá errada. Alguma coisa tá errada, né? Então, aí eu vou pesquisar o zoneamento e encontro a lei. Coisa que o corretor não me falou nada, né? Ele quer vender, malandro, né? Ele quer vender, né? Então, assim, vou lá e descubro isso. Achei sensacional. Né? Achei, assim, sensacional. E aí, assim, se você, munícipe, tem uma área dentro dessa região, você tem um terreno ali dentro dessa região e você se sente prejudicado, você vai lá e aciona a prefeitura, ela compra o teu terreno. Ah, que beleza. Sem problema. Nós criamos essa situação, mas se sentiu privilegiado, ela manda avaliar tal, judicialmente, deposita o dinheiro, passa a ser dela o imóvel. Posso dar um recado? Coisa rápida. Esse podcast é uma realização de uma parceria com a Associação de Engenheiros Agrônomos e Tecnólogos Mauá com o CREA São Paulo. Ok? Vamos continuar. Ok. Muito bom. Parabenizando o CREA aqui pela iniciativa, né, de dar esse espaço para a gente estar debatendo. Com certeza. O Edson, me fala uma coisa. O crescimento das cidades crescendo desordenada, tudo. E hoje a gente vê uma ocupação muito grande de automóveis, né? A gente vê uma situação... Hoje você sai daqui e vai para Santo André, depende do horário que você for, um trecho aí de 10, 12 quilômetros, você leva 45 minutos para chegar. Como resolver isso hoje? Você acha que investir em transporte público daria jeito ou não? Porque a gente fala sempre em investimento em transporte público, mas eu ouço esse discurso mais de 20 anos e cada dia tá pior. Cada dia você vê mais carros na rua. É um problema que não tem solução? Tem solução, tem solução. Você tem que mudar a cultura. A mudança, a melhoria da qualidade de vida, ela não está baseada na capacidade financeira do indivíduo. Ela está baseada na capacidade de alteração dos costumes que ele leva, que se põe dentro da sociedade para ele viver bem. Né? Então as pessoas, elas entendem o carro ainda no Brasil como um status. Tá? Então ter carro é um status. Né? Então, ele pensa dessa forma, então por isso muitos quando compram carro, né? Porque não tem tanta necessidade. Agora, então tem que haver uma mudança desse costume. Para mudar o costume é uma coisa complexa. Por quê? Porque o costume implica nas alterações de gerações. E uma geração é 20 anos, né? Então, assim, você vai mudar culturalmente esse povo, a cada 20 anos é que você vai ter algum progresso. Então, nós daqui 300 anos, acredito que nós esteja bem assim... Eu acho que um plano diretor regional também seria uma boa pedida. Sim. Então, aí, vamos falar no linguajar hoje, né? Então, assim, ano passado, eu fiquei 60 dias na Europa.
Eu fiz uma mochila, uma calça, 4 camisetas, uma sandália de dedo, um tênis no pé e fui para a Europa no verão. No frio que, né? E fui no verão. Eu fiquei 60 dias, viajei 12 países, tá? De mochila. Tá? Voltei de lá, fui pegar o carro, não funcionava. Tem que pôr a bateria. Fui andar com o carro, comecei a andar, começou a dar problema na injeção, porque disse que a gasolina fica velha, perde a octanagem, não sei o que, começou a dar problema. Bom, eu falei assim, pera um pouquinho, eu fiquei 60 dias, eu rodei 6 mil quilômetros, entendeu? De trem, de avião, de ônibus, não precisei de carro. Por que eu preciso de carro? Eu não vou usar mais o carro. Nossa Senhora. Deixei um mês o carro mais lá parado, mas aí você dá aquelas fraquejadas aqui dentro. O cara, igual o cara acaba dando aquela fraquejada. Eu peguei e vendi o carro. Vendi o carro e não tenho mais carro. Eu não tenho mais carro, eu só ando de transporte. Então eu posso te dizer hoje que eu acho um absurdo o cara falar que, por exemplo, o transporte coletivo de Mauá é ruim. Porque ele não andou no de Santo André. Que é muito pior do que o de Mauá, o transporte municipal de Santo André. Agora, só que o que acontece, né? Acontece que aqui em Mauá foi estigmatizado que o transporte é ruim. E Santo André foi estigmatizado que o transporte é ótimo. Então, você viu como que é interessante? Questão cultural, então. Isso, né? Então, quando você anda num ônibus e anda no outro, você sente a diferença, tá? Outra coisa, eu pego o ônibus intermunicipal para vir para Mauá, que eu estou morando em Santo André, estou residente em Santo André. Aí, quando chega no Parque São Vicente, desce o penúltimo passageiro, que ficou eu, que sou o último, e o motorista. No ônibus intermunicipal, que é o Vila Mercedes. Então, Ou assim, seja, que ele aí vai eu andar desço até a outra ponta, quase em Ribeirão. quase na divisa com Ribeirão, e eu desço aqui no centro da cidade e não sobe mais ninguém no ônibus. E ele vai Então- vazio até Ribeirão. Então, praticamente. não tem alguma coisa errada nisso? Sei. Tem. Ou o preço da passagem, ou o horário, ou Itinerário. o itinerário. Alguma coisa está errada. Não tá Mas certo. já houve uma época em que era segmentado. Você vinha de São Paulo, por exemplo, tinha o São Paulo, Zaira. São Paulo, Parque São Não, mas Vicente. esse eu acho Não que tem esse mais. trajeto aí é muito Ainda- antigo. ainda o tem, São Caetano ainda. Vila Mercedes, Não. que é o que Não. você pega, né? Eu Vila pego- Mercedes. São Caetano tem o, Vila tem o Mercedes é muito Sacomã, antigo. Zaira, tem o Sacomã, Isso, tem isso. o Mas não o tem São mais o Parque São Caetano. Vicente. Eles passam por ali, né? Mas É que eles agora é a Vila passam. Mercedes. Isso. Esse Mas passa ele vai ali. até a Vila Esse vai Mercedes. até a Vila Mercedes. Né? Mas ele entra pro Jardim Aide aqui, Vila Cis, né? Passa na Santa Casa. Não, mas vai vamos lá. A fazer- gente tá no... Bom, então aí o que nós temos? Nós temos essa questão que está muito, muito estranha, né? E ninguém mexe, fica naquele sisteminha, né? Eu entendo assim, que quando o transporte alternativo aí, o Uber, o transporte de aplicativo chegou no país, o grande embate do transporte aplicativo foi com quem? Foi com os taxistas. Sim. Né? Foi a grande guerra ali entre aplicativo e taxista, aquela luta e tal. Os empresários de ônibus, eles não perceberam que o grande problema era com eles. Hoje, o setor público está custeando um sistema de transporte falido. As empresas de ônibus não estão falindo porque quem tem sustenta é o setor subsídio público, do é o setor subsídio. público, sim. Nós, cidadãos, é que estamos sustentando isso daí. E de forma errada. Tá? Por quê? Porque hoje já é padrão em várias cidades, o transporte municipal ele tem que se tornar gratuito. Porque o que hoje o setor público está pagando de subsídio, dá para rodar o ônibus por fretamento. Quanto que a empresa de ônibus cobra por quilômetro rodado para pegar o funcionário da Volkswagen em Ribeirão e levar ele lá na fábrica? Só você pegar o preço. Ele deve estar cobrando R$ 4,00, R$ 5,00 por quilômetro esse ônibus de fretamento. Ele cobra por km, para pegar os funcionários, fazer a linha e voltar. Se você pegar uma linha que nem do Parque das Américas, que tem 8 quilômetros, o ônibus gasta 8 quilômetros para ir e 8 para voltar. São 16 quilômetros. Se você pagar R$ 5,00, é R$ 90,00 por viagem. Mas não é por cabeça. Não, Por por viagem. KM, por KM. viagem. Por viagem, 90 quilômetros.
E o passageiro vai de graça. São Caetano implantou isso em novembro. Eu tenho acompanhado as planilhas. Você pega a linha, peguei uma linha lá que faz o terminal central de São Caetano, o rodoviário, ao bairro Mauá em São Caetano, tá? Essa linha, em setembro do ano passado, transportava 11 mil passageiros mês. Depois que ela se tornou gratuita, ela transporta 25 mil por mês. Por quê? Porque o cara que usava moto, que usava bicicleta, que usava carro, ele vai de ônibus, rapaz. É de graça. Né? E outra coisa, o ônibus ele cria uma outra mobilidade interna. Por quê? Esse ônibus maior que tem 3 portas, você não precisa entrar por uma porta, andar no ônibus inteiro e sair na outra. É que nem na Europa. Você entra na porta e sai pela mesma porta. Você não vai ficar andando dentro do ônibus. E outra coisa, você não tem aquele monte de cano, monte de tranqueira, monte de obstrução. Então, na Europa, por exemplo, você anda no ônibus, o ônibus é limpo. O ônibus é enorme, cabe gente, não sei o quê, e não fica ninguém apertado. Né? E o pessoal entra e sai facilmente, Então, a questão do transporte começa por aí. Tá? Para o cidadão que nem eu, corajoso, que passa a andar a pé, as calçadas não olham o pedestre como alguém aceitável na cidade, né? Elas são terríveis. Para um outro assunto, né? Imagine, BR-9050 passa longe. Se você, como pedestre, que tem toda a sua capacidade motora, já é difícil, imagina para um cadeirante. Não, cadeirante andando na cidade. Esquece. Qualquer tipo de problema. O cara que manca já dá ruim. Entendeu? E para um cadeirante, para um cego. Não, a pessoa idosa que tem uma sem nada, com uma dificuldade de locomoção, ela está sujeita a um acidente. Vamos fazer um apanhado geral aqui então, Edson. De maneira geral, se as cidades ela não têm um bom desenvolvimento que funcione, eu tenho um entendimento que é muita decisão tomada sem critério técnico, sem visão de longo prazo. Sim, isso. Acho que não tem nem o que falar muito sobre Não, isso. não tem. Porque, mas e aí tem aquele ranço do passado, né? Vou chamar de ranço, que é o que, por exemplo, Mauá vive isso no transporte público. O sistema de Mauá, ele está num ranço criado no sistema radial. Você tem um terminal rodoviário e você sai em raios para cobrir a cidade. Isso é mais ultrapassado do que andar de carroça, gente. Le Corbusier falava sobre esse planejamento em malha. Entendeu? Você sai do centro, ele vai e volta. Você vai e volta. Esse sistema é mais ultrapassado do que andar de carroça. É um sistema caro, né? Que ele vai custear, vai ser um custo maior. Não, né? E não faz muito sentido. Por quê? Porque as linhas... O metrô olhando no sistema radial? Não, então. Gente, será que só eu? Será que só nós somos... Só nossa mãe fez filho inteligente? Não, né? Porra, caramba. É que os outros são burros demais, gente. Eu fico caramba. Que os caras não enxergam isso. Ah, mas é difícil, mas tudo todo mundo tem que ir pro centro. Pega um lugar pro centro. Isso. Né? Roma, né? Roma antiga, né? Todos os caminhos levam a Roma. O princípio que todo mundo vai pro centro de Mauá. Então, aí você pega, por exemplo, uma estação que nem de Capoava, abandonada. Né? Uma estação quase está virando uma estação fantasma. Você para o carro lá, os caras roubam. Isso. Né? Com um entorno enorme de espaço. Que poderia estar... Potencial fantástico. Por que você não pega um sistema, né? Um sistema mais moderno? Claro, você tem que investir. Mas você pega um ônibus lá onde no Vila Magina, e para ir para Capoava é bem mais fácil do que ir para vir pro centro. Então... Talvez. Pro oratório, jardim oratório. Mauá, o cara ele teria que chegar no centro de Mauá de trem, não de ônibus. É o contrário. Entendeu? Você pega uma estação do Guapituba, que é totalmente também ali um puta de uma luta para construir aquela estação. Quantos anos? É a única que tem acessibilidade. Quantos anos que os moradores, as pessoas defenderam aquela estação? Nem a estação de Mauá tem acessibilidade. Não, a de Guapituba tem. Não tem. Mauá não tem acessibilidade. A de Mauá tem. A de Guapituba. Não, Guapituba tem. Colocaram recentemente. Foi uma briga também. Então. E aí é uma estação que está abandonada. O que falta? Então, interferência
de política de planejamento urbano. Você tem uma estação obsoleta. Gente, muda o entorno da estação ali. Você pega, a pessoa não anda bem 500 metros a pé de manhã? Anda. Então por que você não pega 500 metros, um raio ali e fala assim, ó, gente, ó, pessoal, quem quiser incorporar aqui, nós vamos permitir prédio de 40 andares aqui. Não tem problema. Recua, você vai ter que fazer avenidas. Ah, mas vai adensar muita gente, tem que fazer posto de saúde, tem que fazer creche. Vamos adensar o pessoal. Por quê? Porque você tem um transporte bom, caramba, que é o trem hoje. Entendeu? Você tem um transporte bom. Você pega o trem aqui, pô, eu gasto 1 hora, 40 minutos daqui. 45 daqui no aeroporto de Guarulhos de trem, gente. Verdade. Eu pego o trem em Santo Você vai André, até a Luz. desço na Luz, já no horário certinho, com o trem que já vai para o aeroporto, eu vou para o aeroporto de Guarulhos. Eu, quando fui para Brasília, agora eu voltei e aí o nosso Uber lá enrolou para vir embora, a gente veio de trem. Deu bom. Sim, não tem. Então, assim, O mas transporte é de questão Guarulhos do quê? até o Não é trem cultural? de graça. Não é costume? Não é Sim. cultural? É isso. O Edson, né? mostra o seu livro aí pra gente. Estamos Opa. chegando no final do podcast. Então, o livro é 2013, Mostra a né? capinha O aqui ano, pro o nossa ano que câmera não aqui, ó. terminou, né? Aqui, ó. Aí. Ele surge depois de alguns artigos, né, que eu comecei a escrever a partir de 2015, 16, em relação ao ano de 2013, que o ano 2013 foi um marco que eu considero no nosso país, que começou a discussão justamente do problema do aumento da passagem em São Paulo, na capital, de 20 centavos, né? Foi o movimento do passe livre, surge o MBL, né? Surge diversos, né? Vem para a rua, surge diversos movimentos para discutir essa questão já do transporte, que depois ela se diversificou em outras questões, né? Da saúde, da educação e foi por aí afora, né? E desse momento em diante, o que acontece, né? Nós temos isso véspera de um ano de eleição, que foi 2014, tá? Aonde você tem um resultado de eleição, que está aqui a tabela, né, no livro, que você tem um resultado de eleição aonde o centro-direita ele recebe 1,6% dos votos no país. Ou seja, os 98,4% do restante dos votos estava na centro-esquerda, do espectro ideológico aí, político aí, tá? E em 2018, essa direita, né, esse centro-direita recebe 50%, né, dos votos. Então, aonde estava essa direita diluída dentro da centro-esquerda? Então eu trago isso aqui. E isso daqui foi o momento aonde começa a criar esse divisor. E todos os atos posteriores, o impeachment da Dilma, a greve de caminhoneiro que nós nunca tivemos no país, tivemos aqui no governo Temer, né? Nesse governo que o Temer assumiu, a eleição do Bolsonaro, essa discussão política que nós vivemos nesses últimos 10 anos, é fruto desse movimento aqui. É desse momento aqui. Esse momento foi um momento importantíssimo para nós, né? Ah, mas criou instabilidade e tal, não sei o quê. Nós só arrumamos a casa a hora que nós criar instabilidade, né? Eu principalmente, assim, como descendente de italiano, né? Eu sou muito do ponto de vista anárquico, né? Eu tenho um pouco do anarquismo. Eu acho que para você mudar as coisas, você tem que desestruturar o que existe para você buscar uma nova solução, né? Para aquilo que se está se vivendo, né? Então, isso daqui é um momento que mudou a história do nosso país. Claro que muitos estão vivendo isso, nós estamos vivendo e não se percebe, né? Mas daqui 50 anos, isso vai ser história que naquele ano aconteceu isso, né? Bem, estamos chegando ao fim do nosso programa, Edu. Eu acho que dá para fazer umas considerações finais aí, né? Sim. Faltando aí alguns minutinhos já. Um minutinho aí. Edson, quer fazer as considerações finais aí? Falar um pouco para o nosso ouvinte, que de maneira geral, a pessoa que está ligada ao sistema Confea, CREA.
Olha, eu acho vamos chamar assim de colegas, né? Embora eu sou arquiteto, mas somos colegas que estamos, né, sempre interagindo. Eu acho que nós devemos cada dia mais, né, criar esses debates, né? Eu parabenizo muito o CREA por essa iniciativa. Eu acho que é um momento oportuno. E eu coloco aqui, né? Nós precisamos encontrar um caminho. Ó. 10 anos depois é preciso encontrar um caminho. Nós não temos. O Brasil, ele está precisando encontrar uma vocação de nação. Exato, né? Ele também precisa discutir. Né? Embora está meio atordoada essa coisa, mas precisa discutir. Então eu acho que todos os profissionais, né, aqueles que estão se formando, os recém-formados, como aqueles que já estão formados há bastante tempo, têm que trazer cada dia mais, né, essa problemática, essa discussão, contribuir de forma profissional, de forma técnica, né, trazendo elementos consistentes para esse debate. Né? E eu só tenho que parabenizar a Cian também, né? Por ela ter chegado até aqui, né? Tá? E parabenizar aqueles que também ajudaram a ASEAN chegar aqui, né? A vocês que estão ali fazem anos ali carregando, né? Empurrando esse piano, né? É isso aí. Tá? Então tá bom. Então agradecemos aqui a presença hoje do Edson Aiello, arquiteto, urbanista, jornalista, escritor, no Conexão ASEAN. Quase comediante. No Conexão ASEAN. Bom, pessoal, a todos que participaram com a gente aqui no canal do YouTube, te agradece muito essa oportunidade de estar falando com vocês sobre um tema espinhoso, que é relação de cidades, né? E o que os profissionais que estão aí das áreas, né, tecnológicas, das engenharias, das geociências podem fazer para contribuir com a cidade melhor. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Edu. Valeu, pessoal da técnica aí. Muito obrigado e tamo junto no Conexão ASEAN. Boa noite. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.